Dando continuidade, nós vamos ter uma inovação agora, tá? A linguagem, isso. Nós vamos, a professora doutora Fernanda Mussalin, agora, isso. É uma videoaula que ela trouxe, ela tem doutorado em Linguística pela Unicamp, ela está fazendo pós-doc agora e acabou de chegar da Inglaterra. Ela está fazendo um trabalho junto com a medicina de lá, com neurociências, linguagem e neurociências, é muito interessante. E ela vai nos falar do uso da linguagem, como a gente pode usar melhor a linguagem, inclusive como forma de ressignificação da própria pessoa. Eu quero, antes, também agradecer algumas presenças aqui que eu considero muito importante. A vereadora Gláucia, muito obrigada pela presença. Nós temos, que eu sei, 2 diretoras de escola, a Rita e a Magda, isso. Não sei se tem mais algum diretor de escola aqui. Temos um coordenador, a Sandra, coordenadora de uma escola municipal. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Seja bem-vindo também. Por meio da cenografia do Diário Íntimo. Que é assim que a gente vai descobrindo tudo aquilo que nós temos a realizar. Olha, eu vou falar para vocês, hein, quando a gente entra no caminho do sentido, é uma aventura. Porque tem muita coisa, sim, e só que a gente percebe o valor da nossa vida. O valor da nossa vida. E o quanto a gente pode fazer, independente das nossas dificuldades. Tá? Uma coisa que eu tenho aprendido muito, não tenham medo, nem das dificuldades. O sentido é maior. O sentido é muito maior que as nossas dificuldades. Tá bom? Então, vamos com a professora Fernanda, a linguagem nos processos de ressignificação de si e dos contextos em que nós estamos. Sou linguista, docente do Instituto de Letras e Linguística da Universidade Federal de Uberlândia, a UFO, e vinculada ao programa de pós-graduação em estudos linguísticos desse instituto. Sou líder, juntamente com a professora doutora Heloísa Mara Mendes, do grupo de pesquisa Círculo de Estudos do Discurso, o SED, sediado na UF e certificado pelo CNPq. Este grupo de pesquisa é formado por alunos pesquisadores de graduação e de pós-graduação e também por pesquisadores vinculados a outras instituições que desenvolvem parte de suas pesquisas junto ao SED. O grupo desenvolve trabalhos em 2 linhas de pesquisa, na linha de linguagens práticas discursivas e na linha de linguagem, discurso e cognição. Hoje vou comentar um pouco a respeito de algumas pesquisas que têm sido desenvolvidas no grupo. Em função do tema deste encontro, sentido da vida na prevenção do suicídio, e do tema de minha fala, a linguagem nos processos de ressignificação de si e de experiências no mundo, optei por apresentar conceitos, reflexões, pesquisas que de alguma maneira, em alguma medida, estão ou poderiam estar relacionadas a áreas que podem intervir mais diretamente em questões relacionadas à dignidade humana, como é o caso da psicologia e da educação. Como verão, as pesquisas que apresentarei são frutos de intercâmbios sistemáticos entre o SED e outros grupos de pesquisas e outras instituições. Eu iniciarei apresentando um conceito da análise do discurso que tem se mostrado bastante produtivo, o conceito de cenografia postulado por Dominique Menguenot. A fim de que se possa compreender melhor quais são os diferentes aspectos que condicionam a produção dos discursos,
o autor propõe que se considere a enunciação distinguindo 3 níveis de seu funcionamento. A esses 3 níveis, ele se refere como cena englobante, cena genérica e cenografia. A cena englobante é a que corresponde ao que se costuma entender por tipo de discurso: o religioso, o político, o publicitário, por exemplo. Esse conceito é relevante porque, se quisermos interpretar um discurso, é necessário que sejamos capazes de situá-lo em uma cena englobante. Só assim será possível perceber a título de que estamos sendo interpelados. A título de sujeito eleitor, no caso de discursos de tipo político, de sujeito consumidor, quando se tratar de discursos de tipo publicitário, e assim por diante. É então a cena englobante que define o estatuto dos interlocutores num certo espaço social. Uma enunciação política implica um cidadão dirigindo-se a outros cidadãos, por exemplo. A cena genérica, outro nível de funcionamento da enunciação, é definida pelos gêneros de discurso. Então, apenas para ilustrar, gêneros de discurso são categorias de texto que as pessoas em geral reconhecem por meio do modo como são nomeadas. Por exemplo, romance, um tratado científico, notícia, bilhete, etc. De acordo com Menguenot, a cada gênero de discurso correspondem certas expectativas e antecipações dos interlocutores a respeito de como devem agir verbalmente. Tais expectativas e antecipações podem ser formuladas por meio de questões como quais os interlocutores, o lugar e o momento necessários para realizar esse gênero. Para escrever uma notícia, por exemplo. Quais as condições para sua circulação? Por exemplo, no caso de uma notícia, ser publicada em um órgão de imprensa, apresentar um fato recente, etc. As cenas englobante e genérica definem o espaço estável, o do tipo e o do gênero de discurso, no interior do qual um enunciado adquire sentido. Entretanto, Menguenot afirma que não é diretamente com essas cenas que os interlocutores se relacionam. Eles se relacionam diretamente com o que o autor se refere como cenografia, um terceiro nível de análise da enunciação. A cenografia, ela não é imposta pelo tipo ou pelo gênero de discurso, mas é criada pelo próprio texto. A cenografia é uma cena de fala encenada pelo texto. Para ilustrar esse conceito, vou apresentar um exemplo dado pelo próprio autor, em que ele esclarece que gêneros de discursos, como a novela e o romance, podem ser encenados como uma carta ou um diário íntimo. Então vejamos o exemplo. Em uma novela, pode ser um marujo contando suas aventuras a um estrangeiro, um viajante que narra numa carta a um amigo algum episódio porque acaba de passar, um narrador invisível que participa de uma refeição e delega a narrativa a um conviva, etc. Da mesma maneira, um romance pode ser enunciado, por exemplo, por meio da cenografia do diário íntimo, do relato de viagem, da conversa ao pé da fogueira, da correspondência epistolar, etc. Em seu livro Discurso Literário, Menguenot explica que é muito comum na literatura que o leitor não se perceba inscrito em uma cena englobante e em uma cena genérica. Em outras palavras, é muito comum que o leitor se esqueça de que o que ele lê é resultado de uma proposta estética do campo literário e de que se trata, por exemplo, de um romance, de uma criação literária de um autor que maneja suas escolhas na construção da narrativa. De um modo geral, o leitor de um romance se envolve diretamente com a cena de enunciação criada pelo texto, isto é, com a cenografia. No exemplo que acabei de considerar, diríamos que é muito comum que o leitor leia um romance cuja história é narrada na forma de um diário íntimo, como sendo um diário íntimo e não como um romance. Ou seja, o leitor lida diretamente com a cenografia,
a cena criada pelo texto, no caso, o diário íntimo, e não com o gênero de discurso, no caso, o romance. Este postulado de que o interlocutor se relaciona diretamente com a cenografia e não com o gênero e o tipo de discurso tem se mostrado, em pesquisas realizadas no SED, muito produtivo para analisar como se dão os processos de identificação de interlocutores com os discursos pelos quais são interpelados. Por exemplo, em pesquisas que realizei em mais de uma ocasião com discurso publicitário, pude verificar que é lidando diretamente com a cenografia, com a cena encenada pelo texto, uma conversa entre amigos numa mesa de bar, o diálogo de uma família no café da manhã, por exemplo, que o sujeito consumidor acaba por se identificar com o produto anunciado e com os valores a ele associados. Em algumas pesquisas em andamento no SED, mais especificamente nos trabalhos que desenvolvo em parceria com o psicólogo e doutorando em linguística Ari Pedro Balieiro Júnior, o conceito de cenografia tem se mostrado produtivo também na estruturação de metodologias de coleta de dados e de procedimentos de intervenção psicoterapêutica. No desenvolvimento de metodologias de coleta de dados, o conceito de cenografia tem se mostrado importante aliado nas pesquisas. Em pesquisa em andamento que analisa os quadros coletivos de saberes, valores e crenças que alimentam os discursos, os pré-discursos na definição de Marianne Pavot, propomos que o procedimento de coleta de dados por meio de entrevistas se valha do recurso de mobilização de cenografias de natureza narrativa, a leitura de trechos de narrativas literárias, de relatos biográficos e autobiográficos, a fim de possibilitar ao entrevistado a projeção de si em certas situações que se aproximam de quadros reais, a respeito dos quais se pede que ele opine, se posicione e justifique sua posição. O intuito é permitir que venham à tona pistas de quais quadros de saberes, crenças e valores alimentam o posicionamento do entrevistado frente a determinadas situações. O pressuposto que assumimos ao propor esse procedimento metodológico de coleta de dados é que o recurso à cenografia minimiza a interferência do quadro estável da enunciação, isto é, a interferência do tipo de discurso, que se trata de uma coleta de dados no campo científico, e do gênero de discurso, que se trata de uma entrevista realizada por um pesquisador. Esse tipo de procedimento, mobilizado em coleta de dados no âmbito acadêmico, pode também auxiliar profissionais de diversas áreas que estão envolvidos em situações de aconselhamento, direcionamento e intervenção, psicoterápico ou não, considerando o caso de educadores, uma vez que o recurso à cenografia cria um espaço de projeção para os sujeitos e permite, em função disso, melhor entrever o enquadre a partir do qual um sujeito atribui sentidos à própria condição e realidade. Em intercâmbio recente de pesquisa com a professora doutora Brian Pulford, do Departamento de Neurociências, Psicologia e Comportamento da Universidade de Leicester, Inglaterra, uma reflexão conjunta a respeito da coleta de dados de natureza discursiva em situações laboratoriais permitiu que se reconhecesse a produtividade da mobilização do conceito de cenografia no estabelecimento de uma metodologia de coleta de dados relacionados às pesquisas que ela realiza e coordena como líder do grupo de pesquisa, julgamento e tomada de decisão. A doutora Brian Pulford já está trabalhando na delimitação de parâmetros e diretrizes metodológicos que possam também minimizar a interferência do pesquisador na coleta de dados em laboratório. Bom, nessa mesma linha de trabalho com cenografias de natureza narrativa, mas com uma maior ênfase na intervenção psicoterapêutica e mobilizando como teoria auxiliar os postulados de George Lakoff e Mark Johnson, apresentados no livro Metáforas da Vida Cotidiana, algumas outras pesquisas têm sido realizadas. Uma delas é a desenvolvida por Fábio Marinho, doutorando em psicologia junto à UCES, Universidade de Ciências Empresariais e Sociais de Buenos Aires, Argentina,
e também pesquisador vinculado ao SED. Lakoff e Johnson postulam nesse livro, Metáforas da Vida Cotidiana, que nosso sistema conceptual ordinário, em termos do qual pensamos e agimos, é basicamente de natureza metafórica. A metáfora, para esses autores, está relacionada à noção de perspectiva, uma vez que diferentes modos de conceber fenômenos particulares estão associados a diferentes metáforas. Nesse sentido, uma metáfora pode dizer muito a respeito de como nos sentimos e lidamos com certas situações. Mas vamos tentar compreender esse postulado de que pensamos e agimos por meio de metáforas a partir de alguns exemplos. Podemos falar metaforicamente do conceito de afeto em termos de temperatura. Mário foi recebido calorosamente na festa. Podemos ainda caracterizar uma discussão como uma jornada. Isso me leva à próxima conclusão. Ou então caracterizá-la em termos de uma guerra. Ele atacou todos os pontos fracos do meu argumento. Outra metáfora bastante recorrente é a que possibilita conceber tempo em termos de espaço. Por exemplo, já estamos perto do Natal. De qualquer forma, a metáfora, como ilustram os exemplos, é um mecanismo que envolve a conceptualização de um domínio de experiência em termos de outro. Sendo assim, para cada metáfora é possível identificar um domínio fonte e um domínio alvo. O domínio fonte envolve propriedades físicas e áreas relativamente concretas da experiência, enquanto o domínio alvo tende a ser mais abstrato. No exemplo, Mário foi recebido calorosamente na festa, o domínio fonte é a temperatura e o domínio alvo é o afeto. No âmbito do SED, e atuando também em aconselhamento pastoral e direção espiritual, Marinho se propõe a analisar relatos pessoais e entrevistas formuladas de maneira direcionada à queixa das pessoas que atende, buscando estabelecer relações entre o uso de metáforas e estados psíquicos latentes. Mas o objetivo da pesquisa não se restringe a estabelecer esse tipo de relação. Por meio do trabalho com narrativas, isto é, por meio da mobilização de cenografias de natureza narrativa durante suas sessões de atendimento, pretende verificar a possibilidade de intervir em estados mentais, psíquicos dos sujeitos, conduzindo-os a substituir metáforas que indiciam a existência de um estado psíquico gerador de sofrimento por metáforas que possam transformar esse estado psíquico em outro por meio da ressignificação de si e de suas condições no mundo. Essas pesquisas que muito rapidamente apresentei aqui são pesquisas em desenvolvimento no interior do SED ou em parceria com o SED, um grupo de pesquisas que tem se dedicado já há muito tempo a explicar fenômenos de natureza discursiva e que mais recentemente tem estabelecido pontes interessantes com o campo da psicologia. Entretanto, os trabalhos do SED, já há algum tempo, têm se voltado também para pesquisas relacionadas à educação. Eu gostaria, antes de finalizar, de relatar um pouco a respeito de um projeto de pesquisa voltado para o ensino de língua portuguesa que o SED desenvolve em parceria com o CEPELP, Centro de Pesquisa de Ensino de Língua Portuguesa, um grupo de pesquisa também vinculado à UFO, certificado pelo CNPq e liderado pela professora doutora Maura Alves de Freitas Rocha. Neste projeto, propomos um novo eixo organizador para o currículo de língua portuguesa no Brasil. Propomos que o eixo organizador do currículo se desloque dos gêneros de discurso para os campos discursivos. Assim, ao invés de se pensar a organização e a progressão curricular de língua portuguesa em termos de gêneros de discurso ou de gêneros de texto, isto é, ao invés de se pensar em ensinar como ler e produzir, por exemplo, notícias, reportagens, artigos de opinião e assim por diante, propomos que se conceba essa organização curricular a partir da consideração do modo como funciona o campo em que esses textos são produzidos.
Para ficar no exemplo, isso significaria organizar o currículo de língua portuguesa tendo como elemento norteador o modo de funcionamento do campo jornalístico, isto é, considerando as forças históricas, sociais, conjunturais que condicionam as práticas verbais dos jornalistas. Uma organização curricular como essa permitiria aos alunos perceber, por exemplo, qual a função social do jornalismo e o jogo de forças a que ele está submetido a cada momento histórico, para poder então compreender por que uma notícia ou reportagem ou artigo de opinião se organiza de uma maneira e não de outra, confere tratamentos distintos a determinados temas em determinadas conjunturas histórico-sociais, se vale de um modo específico de dizer as coisas e não de outros, e assim por diante. Obviamente que esse tipo de abordagem se aplicaria a todos os campos, ao publicitário, ao literário, ao filosófico e assim por diante. O campo jornalístico é apenas um exemplo. Esse modo de compreender a produção e circulação dos textos de uma sociedade abre horizontes para que, de maneira efetiva, a linguagem seja compreendida como parte fundamental do tecido social e da constituição da vida humana, e não como um conjunto de regras a ser seguido, como se a língua fosse um compêndio de normas de etiqueta. Pode-se falar assim, desse modo e não de outro. A competência linguística deve ser avaliada em termos de adequação da linguagem a propósitos comunicacionais, a situações de interação, como há tanto tempo os linguistas têm insistido em dizer. Uma proposta como essa é fundamental se quisermos pensar em formar pessoas capazes de se posicionarem na vida, seja no âmbito social mais amplo, seja no âmbito da convivência humana mais particular. Trata-se, portanto, de uma proposta de organização curricular de língua portuguesa que se configura, em última instância, como uma proposta de intervenção político-pedagógica mais ampla, de formação do ser humano e da cidadania. Eu fiz questão de comentar a respeito desse projeto, desenvolvido conjuntamente pelo Círculo de Estudos do Discurso, o CED, e pelo Centro de Pesquisa de Ensino de Língua Portuguesa, o CEPELP, não só porque falo aqui hoje também a educadores, mas também porque, se vamos falar sobre a linguagem nos processos de ressignificação de si e das experiências no mundo,